Bom, nesse capítulo e nas próximas aulas a gente vai tratar sobre os difusores e como modelar o fenômeno de difusão, difração, espalhamento e como a gente pode usar os dispositivos difusores no tratamento acústico das salas que a gente vai tratar e projetar. Então, esse é o assunto desse capítulo, né? Então a gente vai começar falando um pouquinho sobre uma questão qualitativa do fenômeno de difusão, difração e espalhamento. E aí a gente tem, vocês já podem perceber que eu estou usando esses três termos, né? Mas a gente tem uma tratativa um pouco diferente. Cada um deles foi usado de um jeito, de maneira mais ou menos indiscriminada, né, no passado. E o que eu posso dizer a priori é que o termo difração é um termo mais geral que engloba fenômenos de espalhamento, difusão sonora e também engloba o fenômeno de reflexão especular, como a gente vai ver na aula que vem. Bom, nós vimos, né, que uma onda sonora incidindo aí um obstáculo na sala, que pode ser uma coluna da sala, uma cadeira, um absorvedor, sua cabeça, qualquer coisa, ela vai sofrer reflexão, absorção especular, né? Os dois estão interligados, porque o que for absorvido, né, não vai voltar refletido, mas em termos de direção da energia, né, eles estão interligados. Nós já lidamos com a modelagem da absorção, excluindo a reflexão difusa. E para fazer isso, a gente assumiu que as nossas superfícies eram perfeitamente lisas e infinitas, né? E aí falamos dos absorvedores no capítulo passado. Agora, né, nós queremos falar também de um segundo fenômeno. Né? Parte dessa energia que é refletida pelo aparato vai ser refletida em direções que não são a direção especular. Essa reflexão que não vai na direção especular, nós vamos chamar de reflexão difusa. E essa reflexão difusa é causada por esse fenômeno, né, que a gente chama de difração. De fato, a reflexão especular também é um tipo de difração, só que um tipo de difração mais ordenado. Por isso a difração é um termo genérico que engloba tudo. Mas frequentemente a gente vê uma separação na nossa área de acústica de salas, né, e acústica em geral até, entre a reflexão especular e a reflexão difusa. E muitas vezes se usa o termo difração só para reflexão difusa. No entanto, ele também cabe dentro da reflexão especular. Mas a gente sabe essa diferença, né? A gente precisa diferenciar isso na nossa cabeça, que parte do fenômeno de reflexão vai ser na direção especular, parte vai ser em direções que não são a direção especular, tá? E nós temos os fenômenos de refração, que tem a ver com a transmissão sonora do som para um segundo meio ou para entre recintos, etc. Né? Que são coisas que a gente não vai lidar ao longo dessa disciplina, como eu já comentei antes. Bom, nós podemos voltar a este tipo de slide que eu já dei no capítulo anterior, no início do capítulo anterior, quando nós estabelecemos as condições necessárias para ter uma reflexão especular. E nós falamos desse aparato que tem um comprimento dl finito, né? Uma área no caso, né? Ele vai ter comprimento e largura, e tem irregularidades ou rugosidades ao longo de sua superfície, dado por esse termo médio aqui, o IRR. Nós tratamos, né, o espectro sonoro, né, como ele merece ser tratado, de 20 Hz até 20 kHz, e a gente sabe então que a gente tem comprimentos de onda que variam aí da ordem de 17 metros até 17 milímetros. E aí a gente tem, portanto, comprimentos de onda que são muito maiores do que o tamanho do meu aparato, da ordem de grandeza do meu aparato, ou muito menores do que o tamanho do meu aparato. E da mesma forma a gente tem comprimentos de onda que são muito maiores do que essas irregularidades, comprimentos de onda que são compatíveis com o tamanho dessas irregularidades e comprimentos de onda que são muito menores do que essas irregularidades. E para falar dos absorvedores e reflexão especular,
o que nós setamos como propriedade necessária é que o tamanho do aparato tinha que ser muito maior do que o comprimento de onda e que, por outro lado, o comprimento de onda tinha que ser muito maior do que o tamanho das irregularidades. Então a gente terminou com superfícies idealmente infinitas e perfeitamente lisas, sem nenhuma rugosidade. Tá? Agora, toda superfície finita e com rugosidades vai, em algum grau, espalhar a onda sonora, ou seja, refletir essa onda sonora numa direção que não é a direção especular, tá? Causando, portanto, o que a gente chama de uma reflexão difusa. Tá? Isso tem a ver com o tamanho finito da superfície e com as irregularidades da superfície. Por que tamanho finito? Tá? Porque quando o tamanho da superfície é finito, quando a gente tem, considera, por exemplo, que você tem um absorvedor poroso, né, que você aprendeu a modelar no capítulo passado como uma reflexão e uma absorção especular, mas ele é finito. Então você vai lá e coloca ele numa parede rígida. O que acontece na borda? Né? Na borda a gente tem uma mudança brusca de impedância. É uma mudança da impedância da parede rígida, né, que é virtualmente infinita, porque a velocidade de partícula é nula, colado na impedância do material poroso, que vai ter uma impedância finita. Então a gente tem uma mudança brusca de impedância acústica, e isso faz com que a gente tenha ondas que vão ser difratadas nas bordas da nossa amostra, certo? Isso é um fenômeno conhecido aí como edge diffraction, que é um fenômeno qualitativamente bem conhecido, quantitativamente ainda não tão bem conhecido. Então a gente também investiga a nível de pesquisa, até no curso, parte da minha pesquisa é avaliar esse tipo de problema, né? Hoje com arranjo de microfone que permite uma visualização desse tipo de onda sonora, né, difratada aí nas bordas. Então, por causa do tamanho finito, tem a ver com essa mudança brusca de impedância que causa essa difração nas bordas da amostra. E as irregularidades têm a ver com o fato de que a onda viaja distâncias diferentes ao longo da superfície da amostra. Então, para atingir essa parte, ela viaja uma distância diferente do que ela viaja para atingir essa parte da superfície da amostra e ser refletida. Isso faz, então, com que cada ponto dessa superfície aqui, né, irradie uma onda sonora com uma fase diferente por causa dessa distância de viagem, né, que vai gerar os atrasos ali entre cada parte da superfície. E aí a gente termina com uma onda difratada, como a gente vai ver na aula que vem, certo? Então a gente tem essas duas coisas, o tamanho e as irregularidades. E o que a gente quer em acústica de salas, e como também, talvez como o designer do tratamento acústico, né, é prever e controlar o espalhamento sonoro causado por um determinado aparato. Né? As duas coisas são importantes, né? Prever e controlar. Prever e ser capaz de calcular é o que te dá a habilidade de saber como atuar para controlar, certo? Então, tem dois lados dessa moeda aí, em acústica de salas. Um lado é o lado do fabricante de aparato, né? Então, o design aí de aparatos e o entendimento de como eles espalham o som, em que direção eles estão espalhando, será que eles estão espalhando de maneira uniforme ou será que eles estão espalhando, priorizando algum ângulo de reflexão que não é o ângulo especular necessariamente, né? A gente vai ver que isso acontece com alguns aparatos, né? E o outro lado da moeda é como que esses aparatos aí se relacionam na sala para criar o campo acústico difuso ou não com as propriedades que você quer criar na tua sala, né? Para isso a gente vai usar softwares para calcular e esses softwares precisam lidar de alguma forma com o fenômeno de espalhamento sonoro, certo? Então tem esses dois lados da moeda que são dois lados ligeiramente diferentes, como a gente vai ver ao longo desse curso. E para finalizar essa aula inicial, acho que é importante falar de alguns tipos de dispositivos difusores que a gente tem. A gente tem superfícies finitas, como eu já falei, e essa mudança brusca de impedância causa esse fenômeno de espalhamento. Então, toda superfície que é lisa, mesmo que ela seja... toda superfície que é finita, desculpa, mesmo que ela seja lisa, perfeitamente lisa, ela vai espalhar a onda sonora em algum grau, tá? Então,
esses painéis que a gente vê às vezes em teatros, em auditórios, que são painéis que estão colocados aí numa nuvem acima da cabeça, eles servem para redirecionar a energia sonora, mas eles só redirecionam bem a energia sonora de maneira especular numa faixa de frequência suficientemente alta, onde o tamanho do aparato é bem maior do que o comprimento de onda. Quando o comprimento de onda é baixo, eles vão espalhar a onda sonora. Esses painéis, né, que são de superfície hemisférica, a gente tem os convexos aqui do lado, né, que tem a superfície, né, cilíndrica voltada para a sala de fora, né, a casca externa, e a gente tem esses painéis côncavos aqui que tem a superfície interna, né, virada para a sala. Esses aqui são os difusores por natureza, a geometria deles é cilíndrica, esférica, etc. E eles se espalham bem no espaço, geralmente uma boa faixa de comprimento de onda. Tá? O outro, né, que é o côncavo, ele pode ser um pesadelo, focalizar a energia num determinado ponto no espaço, ou, como a gente vai ver, ele pode espalhar a energia no espaço. Ele não é necessariamente um pesadelo acústico. Né? O que vai mudar é a posição do ouvinte relativa à geometria. Se o ouvinte estiver numa posição que é focal desse tipo de focalizador acústico, aí sim a gente tem uma concentração de energia naquele ponto. Mas se o ouvinte estiver longe do foco, em geral o que a gente tem é um tipo de espalhamento da energia sonora, certo? A gente tem difusores muito importantes que são difusores de sequência numérica. Então, basicamente, o que a gente tem aqui é uma geometria da superfície gerada a partir de uma sequência numérica. E o que a gente quer com essa sequência numérica é que essa sequência numérica ela possua uma transformada espacial de Fourier com magnitude uniforme. Então, isso vem lá do processamento de sinais, né, da teoria de processamento de sinais, só que agora, ao invés de falar de tempo e frequência, a gente fala de espaço e número de onda, né? Outra característica, mas basicamente a gente quer uma sequência numérica com uma transformada espacial de Fourier uniforme. O que isso implica, né, é que como, né, a nossa sequência espacial numérica ela vai ter uma transformada uniforme, significa que todos os números de onda vão ser igualmente privilegiados, porque a transformada espacial de Fourier é uniforme, e a transformada mapeia a nossa superfície para o domínio do número de onda. Então, como todos os números de onda vão ser igualmente privilegiados, a gente vai ter uma tendência à reflexão difusa, certo? Então é isso que a gente quer com esses difusores. Né? Então a gente usa de forma esperta a matemática para gerar uma geometria no mundo real que tem uma característica espectral de reflexão, né, importante, que é espalhar a onda sonora igualmente em todas as direções. E aí a gente vai ver esses difusores, por exemplo, como o difusor de sequência MLS, o difusor QRD, que é muito famoso, né, hoje em dia, e outros tipos de difusores por aí. E a gente tem, por fim, esses difusores de geometria otimizada, no qual a gente usa, né, uma equação base para gerar a geometria, por exemplo, uma gaussiana, uma spline ou alguma coisa do tipo, e otimiza, né, os parâmetros dessa curva de forma que a gente tenha um espalhamento mais ou menos uniforme numa faixa de frequência que a gente deseja. Certo? Bom, por essa aula era isso. Até mais.